E aí, pessoal, bora estudar? Bora para nossa segunda aula de redação do cursinho, então. Explicar para vocês, acho que eu não expliquei a aula passada direitinho porque que eu gravei, estou gravando de novo. Eu tô com um problema no microfone do computador, já comprei microfone, não consegui fazer conectar, fazer funcionar, nem externo, nem o interno. Aí eu peguei o notebook da minha mãe emprestado, vim aqui na casa dela para gravar, depois eu devolvo e ela pode usar no sábado para trabalhar também, tá? Mas então vamos fazer uma revisão da aula passada para começar. A gente começa fazendo uma revisãozinha e aí a gente vai adiante para aprofundar mais, seguir com alguns assuntos, né? Alguns assuntos que a gente já começou, alguns assuntos novos. Bora, bora que bora estudar um pouquinho, tá? Então, aula passada a gente falou da questão estética do texto, um assunto importante que eu queria falar com vocês. Então, né, aquilo que a gente comentou de não riscar, não fazer desenhos, nada externo ao texto, né? Que a redação, a folha de redação tem a redação e nada mais, a folha limpa, né? Então, algumas coisas para a gente se atentar, a letra legível, para facilitar a vida do corretor, para ele dar uma nota boa, ele ou ela, né? A questão da margem para iniciar o parágrafo, não precisa exagerar também, mas tem que deixar uma margem para deixar claro que está iniciando o parágrafo. A diferenciação da letra maiúscula para a letra minúscula, né? Escrever até o final da linha, preencher as linhas. Porque senão fica fácil. Ah, vou escrever entre 20 e 30 linhas ali, que é o recomendado. Mas daí eu escrevo, eu deixo um espacinho lá no final, deixo um espacinho no começo. Isso aí o corretor percebe também. Tem que preencher. Eu falei para vocês aula passada, pode usar separação de sílaba, né, no final da linha ali, quantas vezes for necessário. É uma ferramenta que está à nossa disposição aí. Não é proibido, é permitido. Tá, então a caligrafia, letra legível. Uma questão que eu queria falar com vocês, eu acho que eu não falei aula passada, a questão da rasura, ah, no quesito assim, quando vocês errarem a escrita de alguma palavra e vocês perceberem, né, que erraram, o que que eu faço? Risco em cima, escrevo de novo, né? Por exemplo, escrevi ali adolescente com S ao invés de SC. Mas eu sei como é que é, mas foi uma desatenção na hora ali, tava nervoso. Qual é o correto? É um risquinho assim, ó. Um risquinho só em cima da palavra que foi escrita de maneira errônea e escreve do lado a palavra da maneira correta, da forma correta. Ah, não escreve em cima. Isso tem tudo a ver com essa questão da estética, né? Para ficar bem fácil para o corretor identificar. Isso é permitido. É um risquinho só em cima da palavra errada, escreve do lado depois ali a palavra correta, né? Com a grafia correta, né? Ser um acento que vocês colocaram errado, uma letra que vocês perceberam ali. Então, isso é muito importante que tinha faltado eu dizer para vocês. Não escrever muito forte, não escrever muito fraco, isso eu já falei aula passada. Então, da questão estética do texto, separar a letra maiúscula, a letra minúscula, pode escrever em letra de forma. Só relembrando, né, algumas coisas que a gente falou
aula passada. Se for separar, pode fazer separação, uma palavra que tem hífen, né? Coloca um hífen em cima e o hífen embaixo ali depois também. Isso é uma dica legal que eu comentei aula passada. E fora isso, a gente falou da estrutura do texto, né? Da forma, introdução, desenvolvimento, conclusão, entre 20 e 30 linhas, quatro parágrafos ali, dois de desenvolvimento. A questão do repertório, a gente falou bastante, né? Do repertório cultural que tem que aparecer, que vai ser cobrado na avaliação da redação, né? A gente falou da questão da proposta de intervenção. E isso aí a gente vai retomar e aprofundar, que nem eu falei para vocês, né? Então, lembrando para a gente partir, colocar todo mundo mais ou menos, né, na mesma página para a gente partir daqui adiante. Tá bem, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas acho que é isso, né, de lembranças, assim, da última aula que eu queria tratar com vocês, né? Então, para a gente começar, agora sim, um conteúdo novo da aula de hoje, a gente ir adiante. Tem um material que eu trouxe também lá do manual do corretor, que estava programado para a gente trabalhar, que é a questão das competências. E é como vocês vão ser avaliados na prova de redação, né? Mais ou menos seguindo naquilo que a gente vinha falando lá passada. O que que vai ser cobrado, o que que vai ser pedido, né? Então eu trouxe para vocês verem, deixa eu pegar aqui, essa questão das competências, tá? Na prova de redação, a gente tem 5 competências que são avaliadas, cada uma 200 pontos, 200 vezes 5, 1.000, né? Então, somando tudo, os 1.000 pontos, que é a nota que todo mundo quer tirar, que vocês querem tirar e vão conseguir, tá? Beleza? Com certeza. Confiança. Estudo, confiança, não tem segredo, não tem mistério. Tá, gente? Então é o seguinte, primeira competência. Vamos dar uma olhadinha nas 5 e aí vocês vão se sentir preparados, vocês vão saber, né, o que que cai, o que que é cobrado, o que que precisa. Vão lá tirar um notão, nota 1.000, tirar uma nota show de bola. Tá? Então a primeira competência diz respeito à língua portuguesa, respeito à norma culta da língua portuguesa. No manual do corretor está assim, ó, domínio da norma culta da língua portuguesa. Ponto. Tá? Então já é um trabalho da redação junto com a gramática, com a língua portuguesa. É o que eu digo, eu falei aula passada, né? Muitas vezes vocês podem aproveitar coisas, né, matérias, conteúdos de outras áreas do conhecimento na prova de redação, né? E a língua portuguesa também. Vocês estão estudando português, vocês estão estudando redação, tá? E é uma coisa diretamente relacionada. Outras áreas do conhecimento não são tão diretamente, né? Vocês vão poder aproveitar caso apareça, dependendo do tema da redação, o que que vai ser pedido. Mas aqui né? São muito próximas, né? Os dois assuntos, as duas coisas. Então, tá estudando para uma, tá estudando para outra, vai o conhecimento em dobro, né? Vai ser aproveitado mais de uma vez, tá? Aí aqui é o seguinte, eu queria deixar bem claro para vocês entenderem, né, como é que funciona a avaliação. A avaliação, cada uma dessas competências é a seguinte: vocês vão ter, cada uma dessas competências vai ser dividida, né? 200, 160, 120, 80, 40 e 0. 6 notas, né? Então,
a nota vai caindo ou vai crescendo, dependendo do ponto de vista, da perspectiva, de 40 em 40 pontos, né? A, essa primeira competência da língua portuguesa, a nota máxima até aceita alguns pouquinhos erros, né? E aí, o que que é a língua portuguesa? O que que vai ser avaliado, cobrado? Vírgula, acento, a escrita, que nem a gente estava falando ali da questão da estética, né? Grafia correta das palavras, é com dois S, é com C cedilha, é com SC, tudo isso, né? É bem amplo, mas língua portuguesa, né? Algumas questões de estrutura, né? Sintática, mas aí entra ali também vírgula, que nem eu estava falando, tudo relacionado, tudo que vocês estão estudando na língua portuguesa. E aí a nota vai diminuindo de acordo com esse número de erros, né? No que vai aumentando os erros, e daí dessa forma que nem eu falei para vocês, de 40 em 40 pontos. Eu queria ler para vocês verem bem certinho como é que tá no manual do corretor, ó. Vamos dar nota máxima e aí vamos diminuindo, tá? 200 pontos, competência um. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Desvios gramaticais serão aceitos, que nem eu falei para vocês. Alguns poucos errinhos ainda são aceitos para tirar a nota máxima, tá? Desvios gramaticais serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência, tá? A ideia é trazer para vocês que assim fica bem claro, tá? Vocês vão estar com o domínio da prova de redação. Com isso aqui, vocês vão estar assim, ó, vão se sentir confiantes, beleza? 160. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com poucos desvios gramaticais, tá? Um pouquinho mais do que é aceito na nota máxima. Então, assim, reincidência, né? Usando a palavra que eles mesmos colocaram ali, já vai cair um pouquinho essa nota. 120. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal com alguns desvios gramaticais, tá? Vai crescendo o número de erros, vai caindo a nota. Língua portuguesa, leitura, escrita, tudo isso é treino, né? Além dos exercícios da própria prova de língua portuguesa ali, do Enem, né? Exercícios em geral. Leitura e escrita ajuda fixar essas questões gramaticais na nossa cabeça também, né? Além do estudo, as aulas, claro. Tá? 80 pontos. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal com muitos desvios gramaticais. É a palavra que eu ia usar para falar para vocês, né? Quando os erros já começam a aparecer em quantidade, né? Começa a ser bastante. Aí a nota já vai ficar abaixo da metade, né? Abaixo dos 100 pontos, né? De 280 pontos. Quando a gente tem muitos erros, né, além do reincidente ali, tá? 40 pontos. Demonstra domínio precário da língua portuguesa, com diversificados e frequentes desvios gramaticais. E 0 pontos. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita da língua. Tá? Então, essa primeira competência é exclusiva, né, dedicada à língua exclusivamente dedicada à língua portuguesa, né? Então, aqui, 200 pontos a gente já tem. Vamos para a segunda competência. A segunda competência, ela se refere à compreensão do tema que vai ser pedido, a proposta, né? Que vai ser colocada lá para vocês. Quero que vocês escrevam sobre esse assunto, tal assunto. O texto de vocês, a redação de vocês é sobre esse assunto, tá? Deixa eu ler para vocês como está aqui no manual certinho. Compreensão do tema, adequação ao tipo textual e uso do repertório cultural, tá? Um pouquinho do que a gente falou na aula passada, né? Do repertório cultural e o tipo do texto, dissertativo, argumentativo, né? A gente falou um pouquinho, a gente vai falar mais um pouco desse tipo de texto também.
Mas também lendo os exemplos, né? Vocês lendo exemplos de redação de outros anos, vocês também já vão se acostumar com esse formato, né? Que tem um formatinho que é pedido para vocês que tem que ser a redação de vocês, né? Esse dissertativo argumentativo, né? Que vocês vão defender uma opinião, usar de argumentos, embasar esses argumentos, né? Então é o seguinte, essa é a competência número 2. Vou ler para vocês aqui o que que diz a nota máxima, os 200 pontos. Mesmo esquema, 200, 160, 120, tá? 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Tá? É bem o que está no título ali da competência, né? Se vocês cumprirem com isso, 200 pontos. É o que pede ali, nada mais do que isso, bem claro, né? Para vocês saberem. 160 pontos. Qual é a diferença? Vamos ver. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. Deixa eu ver aqui. Consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, né? Lembra que eu falei para vocês aula passada como que o Enem chama, ao invés de chamar de introdução, desenvolvimento, conclusão, proposição, argumentação e conclusão, tá? Então, assim, algum tropeço na argumentação vai cair aqui. Alguma inconsistência ali, alguma incoerência, talvez. Tá, vamos adiante. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo. Tá? Aqui a gente tem algum erro, talvez, em questão da forma ali, que nem eu falei para vocês. O uso de primeira pessoa não é esse tipo de texto. Não, não pode, talvez vai cair aqui, vai perder ponto. Não pode uso de primeira pessoa aqui, nesse tipo de texto, né? E a argumentação previsível, o que a gente falou lá passado, originalidade, né? O que que o corretor quer? É que vocês demonstrem que vocês têm capacidade de pegar um tema polêmico, defender uma tese, né? Com argumentos, embasamento, e ter coerência naquele texto ali. Tá? 120, vamos aos 80. Tá caindo a nota aqui, competência 2. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo, não atendendo à estrutura. Lembra que eu falei para vocês aula passada? Último recurso, usar os textos motivadores que vão ser apresentados ali para vocês se familiarizarem com o tema como repertório cultural, tá? Último, porque daí vocês vão cair aqui. Aí agora com esse texto vocês entendem certinho o que é pedido, por quê, né? Por que que eu falei último recurso? Não é proibido, mas não é recomendado. Não gosto muito de falar, é proibido, tal coisa não pode. Mas aqui vocês entendem por quê, né? Porque está sendo pedido no edital ali, manual do correio, é o que vai ser cobrado, né? Pela banca de vocês. Tá? 40 pontos. Apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo com traços constantes de outros tipos textuais. Tá, beleza? Né, então, talvez uma fuga do tema já vai cair aqui. Se vocês não entenderem, não dissertarem sobre o tema que vai ser pedido, né? Aqui, ó, falando em fuga do tema, zero, nota zero. Na competência 2, né? Dos 200 pontos, mas de 1.000, tá, gente? Nota zero. Fuga ao tema ou não atendimento da estrutura dissertativa argumentativa. Nestes casos, a redação recebe nota zero e é anulada, tá, gente? Aqui sim, importante, né? A gente ter bem claro o que que anula a nossa prova.
que nem eu falei ali da estética, rasura, desenho na folha de... Isso anula, né? Porque não pode o corretor, se tu combina com o corretor que tu vai desenhar uma estrelinha, aí ele pega lá, a tua prova tá com estrelinha, pô, nota 1.000, nem precisa ler. Então, por isso que não pode, tá? E afuga o tema também, é muito importante. Por isso que essa competência 2 a importância, né? Vocês escreverem sobre o tema que está sendo pedido, usarem argumentos coerentes, repertório, tá? Tudo isso, né? Principalmente. Então, aqui nesse caso, sim, né? Eu falei, ah, competência 2 200 pontos, né? Não, mas se zerar essa competência 2 zera a redação. Então, a fuga ao tema, principalmente a fuga ao tema, né? Ou se tu escrever um outro tipo de texto que não é o que é pedido, não é um texto dissertativo argumentativo. Se tu escrever uma receita ou, sei lá, uma carta, é, ou tu fugiu ao tema, ou tu fugiu o texto, o modelo de texto que é pedido, né? O tipo textual, tá? Vamos adiante. Competência número 3. A gente bem legal de olhar isso aqui porque vocês vão estar com domínio, né, da redação, entendendo tudo como tem que ser feito, tá? Então, a competência número 3 fala especificamente sobre essa questão dos argumentos, relacionar bons argumentos, né? Então, essa questão de tu defender uma opinião, defender um ponto de vista, os argumentos que vão ser usados, como você vai embasar esses argumentos, né? Os dados e o repertório que você vai usar para defender esses argumentos. Vamos lá, competência número 3 como certinho aqui, como está escrito numa nova ali para vocês. Capacidade de selecionar, de interpretar e de relacionar informações para a sustentação de um ponto de vista sobre o tema, tá? Então, a competência número 3 que nem eu estava falando para vocês, especificamente sobre essa questão, né, da argumentação, de como vocês vão defender a tese, o ponto de vista, a opinião, né? Que argumentos vão ser utilizados? Tem a ver com o assunto, com o tema que é pedido? É coerente? Tá também embasados, né? Faz sentido aquilo ali? O argumento para defender aquele ponto de vista? É isso, tá, gente? Show de bola. Fique bem claro. Vou ler aqui para vocês, então, o que está descrito na nota máxima. Competência número 3. Apresenta informações, 200 pontos, tá? Fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista, tá? Informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, né? Opinião, fato, aí, né? Informações, já vem a questão do repertório na cabeça para embasar a argumentação, a opinião, para defender a tese sobre o tema. Consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de... Então, a originalidade também, né, observada. Isso aqui é nota máxima. Aí vocês já percebem que vocês vão somando 200 pontos, 200 pontos, 200 pontos. Se tiver isso aqui, vai chegar no 1.000. Se tiver tudo, tá? Vamos até o final aqui, vocês vão ver o que mais. 160. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria, ó, a diferença de uma para outra, né? Em defesa de um ponto de vista. Então, né, clichê, aquilo que é repetido não é original, talvez vai cair aqui uma notinha. Mas é pouca diferença. Geralmente, né, a gente observa bem claro, né, excelente para bom, muda a diferença do 200 por 160 pontos ali, né? Mas sempre os corretores têm
como é que eu posso dizer assim, uma tolerância, né? Os corretores, eles querem dar a nota máxima para todo mundo, né? E aí vocês vão se avaliar. Por isso que é ruim a questão que nem também acho que eu falei um pouquinho na aula passada do repertório de bolso, né? Às vezes a gente se prepara para alguns temas, talvez possíveis que possam cair, fica todo mundo com o mesmo repertório, o corretor já começa a perceber, vai cair aqui, né? Talvez um pouquinho de novo. Então, por isso é importante se preparar bastante, por mais que às vezes, né, possa cair um repertório, um tema que a gente nem imagina, né? A gente tem que estar preparado. Então, 120. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Tá? Então também tem a ver com o que a gente falou na competência 2, né? Informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos, né? Então, pouco repertório, pouca originalidade, né? Vai caindo a nota. Mas isso tudo vocês vão se preparar e já estão se preparando, vão tirar de letra. 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. 40 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista, né? Vocês percebem que a nota vai caindo na medida que vai fugindo do que é pedido, né? Isso aí vocês vão estar dominando bem. Então, a nota 0 apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Tá? Então, isso aqui tem tudo a ver com o formato de texto, né? O tipo de texto que é pedido para vocês, né? Defesa de opinião, argumentos, né? Tese, que nem eles chamam, né? Opinião. Então, que mais? Competência 4. Estruturação, coesão e coerência. Tá, gente? Aqui está assim, ó, uso de conectivos e de operadores argumentativos. O que que é coesão e coerência? Coerência é se o texto faz sentido, né? Se o texto tem início, meio e fim, não é um texto sem pé nem cabeça, né? Que começa falando de uma padaria e termina falando de física quântica. E uma coisa não tem. Claro, se tiver bem relacionado ali no texto, se tiver coerência, né? A gente pode ligar os assuntos. Agora, quando não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem coerência, né? A pessoa lê e não entende. Mas que quis dizer esse autor aqui? Uma poesia? Não, daí já fugiu o tipo textual, né? Já tá, não tem a licença poética, né? A gente escreveu uma dissertação. A coerência é o sentido. Se, se tem pé, cabeça, início, meio e fim, né? Se os argumentos estão relacionados com o tema, tá? E coesão é o texto de vocês, se ele tá bonitinho, se ele tá organizadinho, falando de um jeito mais simples, assim, a coesão, né? É muito isso dos conectivos, se, isso é o que é mais avaliado, assim, né? Se os conectivos estão sendo bem utilizados, repertório de conectivos, né? E aí vai preposição, conjunção, advérbios, né? Tem a ver com aquela primeira competência também da língua portuguesa. Está sendo bem utilizado. Mas muito assim,
também a questão de repetição entra nessa parte de coesão também, né? Eu digo se o texto tá bonitinho. Re- a mesma palavra repetida várias vezes. Às vezes não tem problema repetir a. Isso é uma coisa legal que eu queria falar para vocês. Às vezes não tem problema repetir a palavra. Como é que vocês vão perceber isso? Na leitura. Tu leu, leu o teu texto, leu outros textos, leu o que tu escreveu. Às vezes tu vai repetir uma palavra uma vez, duas vezes, três vezes, não tem problema. Às vezes repetir logo em seguida, assim, às vezes é desnecessário, né? A gente tem várias técnicas, né, quando a gente estuda coesão e coerência, de formas de substituir palavras, né, para não repetir, e frases também, a mesma coisa, repetição de frases, eu digo repetição de sentido, né? E às vezes a repetição não é só uma palavra, é toda uma estrutura, tu quer ali, tu não vai repetir, tu vai colocar. Isso causa para não repetir tudo aquilo que tu escreveu na frase anterior, né? Então, coesão e coerência. Deixa eu ler para vocês como é que tá aqui, ó. Competência 4, nota máxima. 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. É bem isso que eu estava falando para vocês, né? Recursos de substituição de palavra, de frase. Articula, 160 pontos, tá? Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, né? Então, vão ter alguns recursos, né, que vão aparecer, né? Que nem vocês vão ter que escrever ali a proposta de intervenção, tem que escrever a finalidade. Isso exige algum recurso coesivo, né? Uma conjunção. Então, se isso está sendo usado corretamente, né? O que que é usado para conclusão, o que que é usado ali para criar a ideia de, né, de uma situação adversa, uma ideia adversa, que conjunção que é usada para somar ideias. Tudo isso, que nem eu falei, que vocês com a leitura, com a escrita já vão treinando, né? E o estudo da língua portuguesa, isso já vai ficando interno ali, né? Lendo exemplos de redação também, tá? 120 aqui de novo. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80. Articula as partes de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Aí já como é a nota mais baixa, né? Quando tem essas repetições, que nem eu falei, de ideias, de palavras, de frases. Aí vai ser essa nota, né? 40. Articula as partes do texto de forma precária. Zero, não articula as informações. Aí quando não tem a coerência, né? Eu falei para vocês, o texto início, meio e fim, né? Ou é um texto que não tem pé nem cabeça. Aí vai ter a nota zero, né? Se não tiver ali a introdução, desenvolvimento, do jeito que vocês estão estudando, né? E entendendo que tem que ser feito. Tá, gente? Agora a nossa. Aí, né, vamos somando as competências, já temos 800 pontos. Até aqui é isso. Agora vamos à competência número 5 para chegar nos 1.000 pontos. Competência número 5 se dedica exclusivamente à proposta de intervenção, tá? Então vamos lembrar isso, a gente falou aula passada, vamos lembrar. O que que é pedido na proposta de intervenção? Quem, o que, né? Quem vai fazer, o que vai ser feito,
como vai ser feito, por quê, né? A finalidade e aí o detalhamento de um desses quatro itens anteriores. Então, 5 pontos que vão somar os 200 pontos, né? 5 itens vão ser somados do que, ó, 40, 80, 120, 160, 200. Aí já misturamos matemática, fizemos conta de número aqui com a redação, já tá uma loucura, né? Mas é isso aí para vocês entenderem legal como é que vai ser avaliada a proposta de intervenção. Lembrando então, né? O que, quem, como, para quê, né? Por quê, finalidade e o detalhamento de um desses quatro itens anteriores. Tá? Deixa eu ler para vocês bem certinho de novo aqui, como é que está escrito no manual essa questão da proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, portanto, né, a nossa competência número 5, tá? Nota máxima, 200 pontos. Elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. É isso aí, gente. 200 pontos. Tá lá. E aí chegamos nos 1.000, tá? 160. Elabora bem a proposta de intervenção. 120. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 0, não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema, tá? Então é para vocês verem, né, e conferir, confirmarem que é aquilo que eu falo para vocês, como é que está escrito, né, para os corretores avaliar, como é que vai ser cobrado. E aí vocês já vão sabendo e vão se preparar para ter isso aqui. Então a proposta de intervenção é indispensável, tá? Fundamental, né? Então, assim, o professor fala, é cobrado, é preciso. E aí aqui tá a prova para vocês, que tem que ter mesmo a tal da proposta de intervenção. Tá, meu povo? Então, essas são as 5 competências que eu queria trazer. Essa é uma aula bem legal para a gente entender como é que funciona a prova de redação, né? E aí, uma coisa importante também que eu falei aula passada para a gente retomar e aprofundar a proposta de intervenção tem que respeitar obrigatoriamente os direitos humanos. Lembrem, né, que eu falei isso? Então, assim, às vezes parece óbvio, né? Que nem eu falei para vocês na última aula. Para uns pode ser, para outros pode não ser, mas a gente vai aprofundar um pouquinho para vocês terem isso bem claro, né? O que é esse tal desses direitos humanos? Direitos humanos é o seguinte, né? No resumo, assim, falando de uma maneira mais simples, seria aquilo, direito à vida, liberdade, propriedade, né? O que é legal a gente analisar? Nem todos os países, na própria, legislação, não respeitam esses direitos humanos, não. Tem a história, né, de quando foi escrito isso, como foi escrito. Vocês podem pesquisar também. E discutindo direitos humanos, a gente lembra de períodos históricos triste de lembrar, refletir sobre, né, algumas coisas que aconteceram
na sociedade. Mas é isso, aprofundando, né? E o que eu estava falando, mesmo países que a legislação tenta respeitar os direitos humanos, que nem aqui no Brasil a pena de morte não é permitida, né? Mesmo em outros países, né? Então, nem todos os países seguem as leis de acordo, tem a legislação de acordo com os direitos humanos. Tem alguns países que tentam, na teoria deveria, né, ser dessa forma, seguindo ali com respeito aos direitos humanos, mas na prática também não é assim que acontece, né? Na prática, a teoria é outra, não funciona. Então, assim, para vocês entenderem, ter isso bem claro, né, que a gente tem que respeitar os direitos humanos, por mais que a sociedade não respeite, muitas vezes a gente tem que respeitar na escrita da redação aqui, nas ideias que a gente vai dar de proposta de intervenção, né, gente? Então, direito à vida, que nem eu falei para vocês, é uma vida digna, né? Direito à liberdade, liberdade de religião, liberdade de expressão. Até onde vai a nossa liberdade? Até onde vai a liberdade de expressão? Até a liberdade do outro coleguinha do lado, né? Então, isso também tem um limite, né? Tem um... Liberdade não é para... E o... Ah, essa questão da liberdade não é... É para inocentes, né? Então, direito à defesa, como é que se diz? À justiça, né? Todos teriam também, de acordo com os direitos humanos, né? Direito a se defender, a tentar provar sua inocência. E a liberdade, né, para os inocentes, né? A gente, senão não existiriam presídios, né? E a gente vai aprofundando esse debate, né? E propriedade, né? O que a gente sabe que não é a realidade, mas deveria ser. Então, tudo isso a gente tem que seguir, né, para escrever a nossa proposta de intervenção na nossa redação ali, né? Que nem eu falei para vocês. Refletindo sobre isso, a gente começa a pensar e estudando a história dos direitos humanos também, né? Sobre por que que se criou isso, como foi feito, como era antes, como deveria ser feito e muitas vezes não é, que nem eu estava falando para vocês, aplicada na prática, a teoria, né? Mas então, acho que é isso. Falando da proposta de intervenção especificamente, né? Aprofundando mais um pouco. A gente tem mais uns minutinhos. Eu queria trazer um material para vocês sobre, acho que eu falei antes, né? Sobre a questão da argumentação do texto dissertativo argumentativo. Tem um material bem legal. Eu posso colocar para vocês ali no Google Classroom também. Dê uma olhadinha se já não está ali. Vocês podem abrir aí para ler junto também. Mas eu vou ler aqui e vocês me acompanhem. Essa questão da argumentação. Tem um material bem legal aqui, ó. Argumentação. A argumentação inclui procedimentos que desempenham o jogo de raciocínio marcado pela lógica e pelo princípio da não contradição, tá? É bem para vocês.
né, entenderem o que está sendo pedido, o que está sendo cobrado, esse formato de texto e especificamente essa questão da tese, de tu defender opinião, vocês vão ver aqui no texto, tá? Tais procedimentos têm por função essencial validar uma argumentação, isto é, mostrar que o campo de questionamento se justifica. Os procedimentos tendem a provar a validade de um argumento. Para Fouquier, toda argumentação é índice de uma dúvida, porque ela supõe que é necessário precisar ou reforçar o acordo sobre uma posição determinada que não seria bastante clara ou não se imporia com força suficiente. Charoles afirma que a argumentação, toda vez que um agente, a argumentação, né, com H ali, do verbo haver, a argumentação, toda vez que um agente individual ou coletivo produz um comportamento destinado a modificar ou reforçar as disposições de um sujeito ou um conjunto de sujeitos em relação a uma tese ou conclusão. Segundo esse pesquisador, uma conduta de argumentação tem as seguintes características: envolve participantes que assumem papéis específicos de agente e paciente da argumentação. Envolve um campo problemático que é um domínio de interrogação ou de preocupação, isto é, o problema que dá origem à argumentação. Visa a um objetivo que é conquistar a adesão do interlocutor a uma tese ou conclusão, ou, mais modestamente, fazer com que este compreenda as razões que levam o argumentador a pensar de uma determinada maneira. Exige da parte do argumentador o emprego de meios que são os argumentos. Tá, gente? Então é isso que vai ser cobrado de vocês, vai ser exigido. Show de bola? Vamos adiante. A tese, ó, a tese que eu falei para vocês é a opinião, né, que vocês vão defender. A tese é uma proposição passível de ser provada, digna de ser aceita como verossímil. É uma afirmação que o argumentador submete à aprovação de um interlocutor. O argumento é um procedimento que visa a persuadir, a fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado, a levá-lo a crer no que foi dito e a fazer o que foi proposto, né? Proposta de intervenção. O argumento consiste no recurso utilizado. Prova concreta, argumento de autoridade, raciocínio lógico, competência linguística que sustenta ou respalda a tese, né? Então aqui a gente já entra numa questão de estratégias argumentativas ali, técnicas que vocês podem usar para defender a tese de vocês, tá? Na argumentação, o sujeito pode tomar um dos seguintes procedimentos em relação ao campo problemático. Primeira opção, ser favorável de acordo com, ser favorável, de acordo, defende a questão apresentada, procurando justificá-la, provar sua veracidade. Segunda opção, ser desfavorável, em desacordo, refuta o problema, questiona ou procura declará-lo falso, provar sua falsidade. Né? E aqui, basicamente, qualquer tema polêmico vocês vão ter, né? Agora estamos chegando perto das eleições também. Opiniões diferentes, contrastantes, né? Inclusive, a gente vai ver nos debates também argumentos para defender uma tese. É isso aqui. Terceira opção: ponderar. Questiona o problema apresentado e desenvolve um ato de persuasão que mostra as provas do verdadeiro e do falso. Há um levantamento dos prós e dos contras. Tá? Isso aqui não é muito o que é pedido na redação do Enem, né? O ficar em cima do muro. Não. A banca quer um posicionamento, né?
Então, vamos para um lado, vamos para vamos ser a favor, vamos ser contra. Tal problema é um problema? Existe mesmo? E vai entrar a opinião de vocês. Também a gente falou um pouquinho lá passada, né? Às vezes a opinião parece até uma coisa óbvia, unânime, mas não. É isso mesmo. Sempre vai ter quando que vocês acharem que é unânime, todo mundo vai aparecer um louco que pensa diferente, aí vocês vão ver, não, realmente, ó, isso é um ponto de vista, é uma opinião. Por mais que eu pense que é óbvio, que é unânime, vai ter uma pessoa que pensa diferente que vai usar de argumentos convincentes ou não, né, com embasamento, repertório ou não, que aí vai ou não te convencer, né? Então essa é a nossa primeira parte aqui do textinho. Vamos adiante. Estrutura argumentativa. Campo problemático. Expõe uma questão, um problema, um tema que vai dar origem ao posicionamento do argumentador, autor. A partir do campo problemático, o autor toma um posicionamento, tese. Isto é, o campo problemático é o problema que dá origem à argumentação. O tema da redação, né, gente? Então aqui está no texto bonitinho, mas tem algumas coisas que eu já disse para vocês. Vocês vão ver com outras palavras, de outra forma, talvez ajude a entender melhor também. Exemplo, vamos lá. Exemplo de campo problemático. Legalização do aborto no Brasil é um tema que está sempre em debate, em discussão. Passa ano, entra ano, e a gente tem aí, acho que não só no Brasil, no mundo todo, né? Esse debate. Legalização do aborto no Brasil. Tese. É o posicionamento do argumentador. Autor tomado em relação ao campo problemático. Então, é o posicionamento do argumentador barra autor tomado em relação com a tese, né? A opinião, que eu venho falando para vocês. Exemplo: a legalização do aborto deve acontecer, a legalização do aborto não deve acontecer. Ou a regulamentação, podemos usar, né? Descriminalização, talvez sejam palavras melhores, né? Então, a favor ou contra? Então, isso é a tese, o posicionamento, a opinião. Pegando um texto, às vezes a gente usa no exemplo assim textos até temas até mais polêmicos. Às vezes no Enem aparecem temas mais sutis, não tão divisivos, né? Mas a ideia é essa, né? Vocês vão. Aqui é um exemplo. Poderíamos citar outros exemplos, né? Legalização, liberação das armas, das drogas, né? Aí vai da nossa cabeça imaginar os temas que claro, estudar também, né, os temas que caíram para pensar no que vai cair, no que pode cair na próxima prova, né? Então, argumentos são passagens. A gente tem a tese, que é a opinião. Argumento são passagens do texto que justificam o posicionamento do argumentador, autor. Os argumentos são utilizados para persuadir o interlocutor, convencê-lo da tese que está defendendo. Os argumentos são os porquês de tal posicionamento. Tá, gente? Então, exemplos. Ah, aqui, ó. Para quem é a favor da legalização do aborto, descriminalização. Os abortos clandestinos ocasionam muitas mortes de gestantes, né? Então, assim, os abortos já acontecem, mas de uma forma. Um argumento para a primeira tese ali, né? Para a tese de quem é a favor. Aí tem um outro exemplo de argumento para quem é contra. O aborto é a interrupção de uma vida em desenvolvimento. São argumentos diferentes para defender teses diferentes, beleza? E aí a gente tem o embasamento, a sustentação desses argumentos
que vai vir o repertório que a gente vinha falando, né, gente? Então, conforme dados, vocês vão citar exemplos, né? Ali tem o exemplo até do direito à vida, dos direitos humanos, para quem é contra. Então, essa questão, para vocês terem isso bem, né? Tese, a opinião, o argumento, o embasamento que vem com o repertório, isso aí que tem que ter na redação de vocês, tá, gente? Na próxima aula a gente continua esse texto, tem mais um pedaço, um trecho que eu quero ver com vocês. E aí a gente segue adiante também, tá? Vou encerrar porque a gente termina um capítulo aqui e a gente não para na metade de um assunto, né? Então, essa parte da tese, opinião, argumento, embasamento, né? Ou a sustentação do argumento, com o repertório sociocultural diverso, tá? Tudo isso que a gente já vem falando, vamos aprofundando e vamos estudando, estudando, estudando. Conhecimento vai vindo e vai abraçar vocês, vocês abraçam ele também. Beleza, gente? Bons estudos. Até a próxima aula e nos reencontraremos. Beleza? Tchau, tchau.